dentre vós foi recebida em cima do céu, é o mesmo que há de vir. Quem tem essa esperança, diga glória a Deus. Podem tomar o vosso assento. Meus amados, é bem verdade que o livro de Atos dos Apóstolos é um dos livros mais importantes e fundamental do Novo Testamento. Pois este livro, além de formar a parte histórica do Novo Testamento, ele também compõe o elo entre a pessoa de Cristo, que é o cabeça, com a sua igreja, seu corpo místico estabelecido aqui na face desta terra. Este livro também estabelece uma conexão lógica entre os evangelhos e as epístolas, assumindo um lugar único, singular no Novo Testamento. Pois se pararmos para pensar, nós vamos perceber, por uma questão de lógica, que seria muito difícil ler as epístolas paulinas que vêm na sequência, de modo compreensível, sem os relatos históricos fornecidos por este livro de Atos dos Apóstolos. E eu posso aqui na parte primária deste sermão citar pelo menos 2 exemplos básicos que sustentam esta linha de raciocínio. O primeiro exemplo está na primeira epístola que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, no capítulo 2, versículo 2, quando ele foi categórico ao dizer aos crentes daquela igreja que ele e o seu companheiro, a qual ali no texto ele não cita o nome, padeceram, sofreram agravos em Filipos. Ora, para entendermos acerca dessa informação de Paulo, o seu contexto está exatamente neste livro de Atos, no capítulo 16, para ser mais preciso nas minhas palavras, dos versículos 19 ao 26, onde o escritor nos mostra ali com muita precisão o tratamento vergonhoso que Paulo e Silas sofreram dentro da cidade colonial romana de Filipos, pelo simples fato de, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, libertarem uma moça que era escrava, mas que estava possessa por espíritos adivinhos. E como consequência deste ato de libertação, os senhores, os donos daquela escrava, por ver que não mais lucrariam com ela, ficaram revoltados com a atitude de Paulo e Silas. E com isto, eles começaram a acusar Paulo e Silas de estarem perturbando a cidade, aonde o texto diz que eles foram levados perante os magistrados à plena praça pública, foram torturados, foram caluniados, difamados, açoitados e lançados do cárcere interno, sem direito a julgamento. Este é o primeiro exemplo. O segundo exemplo está na mesma primeira epístola que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, capítulo 3, versículo 1 e 2, quando Paulo foi categórico ao dizer: pelo que não podendo esperar mais, de boa mente quisemos deixar-nos ficar sós, e enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus, e o nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar acerca da vossa fé. Para entendermos novamente esta expressão paulina, precisamos reportar a nossa atenção de novo para este livro de Atos, primeiramente para o mesmo capítulo 16, do versículo 1 ao 3, onde o escritor nos mostra em primeira mão o momento em que o jovem Timóteo se uniu ao grupo missionário em Listra, amando do próprio apóstolo Paulo. Como também podemos analisar a narrativa do capítulo posterior, do capítulo 17, onde o escritor nos mostra no decorrer dos seus escritos que Paulo foi obrigado a ter que deixar Tessalônica e partir para Bereia, em razão da oposição dos judeus contra ele, onde de Atenas ele envia Timóteo novamente para Tessalônica. Então veja, com base nestas informações, que de fato este livro ele fornece o contexto histórico para as epístolas paulinas, exceto as pastorais. Pois bem, e quando Lucas escreve este livro, Lucas, que nós sabemos que era um personagem emblemático da Bíblia Sagrada, não se tem muitas informações a respeito do seu aspecto biográfico, porém com as poucas informações que nós podemos colher a respeito do mesmo, dentro das Sagradas Escrituras, complementando com as narrativas históricas, nós vamos perceber que Lucas era um homem excepcional, culto,
e possuidora de um estilo literário de impressionante grandeza. Haja vista que o prólogo do Evangelho que leva o seu nome foi escrito no idioma grego mais próximo do clássico, chamado de koiné, o que nos leva a entender o nível de sabedoria, competência, preparo, intelectualidade que Lucas tinha. Além disso, nós entendemos, de acordo com a própria declaração que o apóstolo Paulo faz acerca do mesmo em Colossenses capítulo 4, versículo 14, que Lucas era um homem perito na ciência da medicina, um médico carismático, amado, pois Lucas ele é citado por 3 vezes pelo apóstolo Paulo. A primeira citação foi esta que eu acabei de fazer menção, aos Colossenses 4,14. A segunda está na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, e a terceira está em Filemão, capítulo único, versículo de número 24. Além disso, subentende-se que Lucas ele era gentil, que nos prova que ele foi o único escritor não judeu a escrever livros dentro da Bíblia Sagrada. Tanto o Evangelho que leva o seu nome, como este livro escrito de Atos dos Apóstolos. Eusébio de Cesareia, através dos seus relatos históricos, ele afirma que Lucas era natural, oriundo de Antioquia. E a primeira vez que Lucas aparece dentro do cenário bíblico foi exatamente, segundo os seus próprios escritos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando ele vai fazer parte, usando ali no plural a terceira pessoa, que ele está acompanhando Paulo de Troade para Filipos, se tornando uma testemunha ocular do seu ministério. E além de Lucas ser uma testemunha ocular do ministério paulino, a história também afirma que Lucas ele foi pastor da igreja de Filipos por 6 anos. Igreja esta que foi a primeira que Paulo fundou no continente europeu. E a história diz que depois que ele pastoreou esta igreja por 6 anos, ele regressa para a companhia de Paulo e permanece em sua companhia até o fim dos relatos apresentados neste livro. Pois bem, senhoras e senhores, foi exatamente este homem competente, cheio do Espírito Santo, que escreveu este poderoso livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas, como sempre, foi preciso nos seus escritos. Ele fez questão de logo no prefácio, na introdução, mostrar para nós leitores para quem ele estava destinando essa obra, assim como o Evangelho que leva o seu nome. Este livro foi destinado a Teófilo. Nós não sabemos por certo quem era Teófilo, porém alguns eruditos afirmam que Teófilo ele era um homem rico, membro da nobreza romana, ou alguém que assumiu um alto posto dentro do governo romano. Tudo nos faz crer que Teófilo era um homem justo, pois o seu próprio nome significa aquele que ama a Deus. E o fato de Lucas remeter esta obra a Teófilo era por 3 motivos. O primeiro motivo é porque ele queria provar a Teófilo que a igreja cristã não era uma religião ilícita, mas uma religião legítima, lícita, e não risco para o Estado, como queriam insinuar os opositores da obra do cristianismo. O segundo motivo de Lucas remeter esta obra a Teófilo é porque ele queria mostrar ao mesmo a conexão que há entre o ministério terreno e celestial de Cristo, provando que mesmo depois de Jesus subir para o céu, ele ainda continuou falando com a sua igreja, operando por intermédio do Espírito Santo através da instrumentalidade dos apóstolos. E o terceiro motivo de Lucas remeter esta obra a Teófilo é porque ele queria mostrar ao mesmo o esboço do espantoso crescimento da igreja, que começou com 120 crentes em Jerusalém e agora se tornava uma multidão imparável, incalculável por todos os quadrantes do império, chegando inclusive a Roma, a sua capital. Este era o objetivo de Lucas, senhoras e senhores: apresentar um esboço preciso, histórico e verídico do nascimento, do desenvolvimento da igreja, tanto em massa, em ordem numérica, como em poder e graça pela virtude do Espírito Santo, que passou a ser derramada sobre ela. Quando você olha para este livro, você vai ver, analisando o seu conteúdo geral, que esta obra pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte se dá do capítulo 1 ao capítulo 7, onde Lucas vai registrar a expansão da igreja em toda Jerusalém. A segunda parte se dá do capítulo 8 ao 12, onde Lucas vai mostrar a expansão da igreja em toda a Judéia e Samaria. E a terceira parte se dá do capítulo 13 ao 28,
onde Lucas vai mostrar a expansão da igreja até os confins da terra. E perceba que todas essas três divisões que formam a estrutura magnífica deste livro são decorrentes da ordem que Jesus liberou. No versículo 8 do capítulo 1, que você já conhece, quando Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Todos os acontecimentos apresentados em cada capítulo desta ordem são decorrentes desta ordem, acompanham esta ordem. E quando Jesus fala da palavra testemunha aqui, a palavra testemunha ocorre 29 vezes entre os 28 capítulos desta obra, em forma de substantivo e verbo. E quando Jesus fala de testemunha aqui, a palavra testemunha no original traz o sentido de martírio, de onde vem a ideia de mártir, de sorte que ser testemunha implica na disposição íntima, não só de sofrer pela causa, mas até mesmo de perder a sua própria vida pela causa. Então veja o que Jesus estava dizendo para os seus apóstolos, que eles, pelo fato de serem chamados diretamente pela sua pessoa, teriam que estar dispostos a sofrer e até mesmo perder a sua própria vida pela causa. E quando Jesus fala de testemunha aqui, perceba que Jesus, ele está pontuando três verdades para nós. A primeira verdade, quando Jesus fala: mas recebereis a virtude, Jesus está mostrando que para eles serem testemunhas da sua pessoa, para que eles pudessem testificar a respeito dele, Jesus está dizendo: embora vocês receberam o privilégio de serem chamados diretamente por mim, embora vocês me acompanharam durante a minha trajetória de 3 anos e meio aqui na terra, porém para vocês testificarem acerca de mim, para que vocês possam falar ao meu respeito, é necessário vocês serem credenciados, capacitados, habilitados. Só que essa capacidade que vocês vão receber, elas não vêm de baixo. Essa capacidade que vocês vão receber não vem da terra. Essa capacidade que vocês vão receber não vem na sala de aula. Essa capacidade que vocês vão receber não vem do intelecto humano. Essa capacidade que vocês vão receber vem de cima, vem do alto. É por isso que ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Jesus mostra que para eles testificarem acerca deles, eles receberiam poder do alto. E a palavra aqui, virtude, ela é definida em 2 frases no grego. A primeira é exousia, a segunda é dunamis. A expressão exousia se refere a poder no sentido de governo e autoridade. Já a expressão dunamis se refere a poder no sentido de habilidade e força. Então vejam que Jesus estava dizendo que a sua igreja receberia governo e autoridade, porque a igreja foi chamada para governar e não para ser governada. A igreja foi chamada para dominar. É por isso que ninguém se apropria da igreja. É por isso que não tem homem na terra que pode ser dono da igreja, porque o único governo que está sobre a igreja não é humano. O governo que está sobre a igreja é transcendental, é divino, é sobrenatural. Homem não tem poder sobre a igreja. Vocês receberão governo e autoridade, habilidade e força. Só que na sequência Jesus mostra qual seria a origem, qual seria a fonte deste governo, desta autoridade, desta habilidade, desta força. Jesus disse que a fonte deste governo é a pessoa do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Ele é a fonte. Aí Jesus mostra qual seria a finalidade deste poder. Jesus disse que a finalidade deste poder que vem da pessoa do Espírito Santo é unicamente e exclusivamente para falar dele, o Salvador, a pedra principal, o dono da igreja. E esta aqui é uma verdade extraordinária. Veja o que Jesus está dizendo: o poder que vocês vão receber não é para vocês falarem de si mesmo. O poder que vocês vão receber não é para inflamar ego de ninguém. O poder que vocês vão receber não é para vocês se autopromoverem. O poder que vocês vão receber não é para vocês serem o centro das atenções. O poder que vocês vão receber é só para falar de mim, o Salvador. E essa é uma verdade que tem que ser dita nesses últimos dias. Pela misericórdia
misericórdia de Deus, eu e minha esposa temos caminhado por esse estado de São Paulo e por alguns estados da Federação Brasileira pregando o Evangelho. Eu tenho percebido que está surgindo alguns engraçadinhos do nosso contexto, que está invertendo a ordem bíblica. Por que, Lucas? Estão usufruindo do talento, da vocação, do chamado que Cristo lhe confiou, da autoridade que Cristo lhe delegou, para se autopromoverem, para se se gabarem, para serem o centro das atenções, para se tornarem artistas, estrelas, artistas gospel, se é que existe esse termo. São pessoas que não entenderam a proposta do reino, a proposta do Evangelho. Mas fique tranquilo, o tempo de Jesus varreu. Essas pessoas do nosso meio estão chegando, porque o poder que a igreja recebeu não é para evidenciar talentos humanos. O poder que a igreja recebeu não é para engrandecer talentos humanos. O poder que a igreja recebeu é para colocar Jesus como centro da mensagem. O poder que a igreja recebeu é para entrar em becos, atalhos e valados, arrancar os pecadores das garras do adversário e trazê-los para a maravilhosa luz. Eu quero que você pregue comigo. Olha para esse irmão e diga para ele: o poder que o Espírito Santo te concedeu foi para ganhar almas. Pregue na tua faculdade, pregue no teu trabalho, pregue no ambiente do teu convívio. O poder que a igreja recebeu é para ganhar almas, é para falar dele, o Salvador. Essa é a finalidade do poder que a igreja recebeu. Isso aqui vale glória mesmo na tua boca. Por quê? Porque o poder que está sobre a igreja é um poder que está além da tua força do braço do homem. O poder que está sobre a igreja não é terreno, é celestial. Você está entendendo porque ninguém pode prevalecer contra a igreja? Você está entendendo que ao longo da história a igreja foi martirizada, a igreja foi torturada, a igreja foi judiada, mas ninguém pôde parar a igreja. Sabe por quê? Porque o poder que está sobre a igreja não vem de império humano. O poder que está sobre a igreja não vem de governo terreno. O poder que está sobre a igreja está naquele que está sentado em alto e sublime trono. Eu estou vendo alguns crentes acuados com medo, dizendo: o governo atual não teme a Deus. A igreja cristã vai sofrer, a igreja cristã vai ser parada, neutralizada. Sofrimento, Jesus já advertiu que virá mesmo. É o princípio das dores. A perseguição vai vir mesmo. E é necessário que ela venha para nos aproximar do propósito eterno do arrebatamento. É para nos ensinar que o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é lá. Mas você tem que entender uma coisa: tudo está dentro do controle de Deus. Mas podemos ser oprimidos, mas matar a igreja, destruir a igreja, isso é uma coisa que nunca acontecerá. Por quê? Porque ninguém para a marcha da igreja. Acima do governo da terra está o governo que rege todo o universo, o Deus Todo-Poderoso. É por isso que você não tem que temer a fúria do adversário, a virtude do Espírito Santo sobre a tua vida. Ei, se o diabo está dizendo que vai destruir a tua casa, se o diabo está dizendo que vai destruir teu casamento, se o diabo está bradando como leão, dizendo: eu vou acabar com a tua família, não tenha medo do rugido dele. Primeiro que ele ruge, disse Pedro, como leão, como não é, só parece, mas não é, porque só existe um que é o verdadeiro leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso. E ele está dizendo: ainda que o diabo te ameace, não creia nas ameaças dele, porque a virtude sobre você. Para de ficar com medo, para de recuar. O diabo está dizendo que vai destruir e você está todo aguado. Não, bota o pé firme lá dentro da tua casa e diz: Satanás, a minha família ninguém vai destruir. Satanás, os meus filhos não vão morrer nas drogas. Satanás, o meu esposo não vai morrer
do Vingadores, deu quase 3 horas o filme, e tem gente que ficou grudadinho lá e ainda chorando porque o Homem de Ferro morreu. Agora, quando houve 10 minutos de palavra, não tem paciência, não vai se converter, rapaz. Aqui é Bíblia, é palavra. Se tu não gosta de palavra, vai para outro lugar. O que salva é a palavra, o que cura é a palavra, o que restaura é a palavra, o que nos mantém de pé é a palavra. Quem vem ouvir a palavra, levante a mão para a glória. Quer ver mudar de cor e ficar branco, irmão? Quando alguém mostra impaciência de ouvir a palavra, se estiver ouvindo besteira, é uma coisa, mas ouvir palavra, irmão, é imediato. Aí é difícil. Mas tem que ter virtude no Espírito Santo, está dizendo, manda mais. Ei, eu vou concluir já, escute bem. A Bíblia diz que depois que Jesus verbaliza essa expressão, que é o versículo-chave de Atos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, reforçando o derramamento do Espírito Santo. Perceba que Lucas vai dar sequência ao seu relato. Ainda no capítulo 1 ele vai mostrar 2 eventos. Quantos eventos? Que vão anteceder o derramar do Espírito Santo em Atos 2, chamados de eventos pré-pentecostais. O primeiro evento foi este que acabamos de ler, do versículo 9 ao 11, que é a ascensão de Cristo. O segundo evento é a eleição de Matias. Mas vamos analisar esse evento aqui que lemos. Quando Jesus, ele mostra-nos por meio da sua palavra que ele foi ascendido ao céu em glória. Lucas é o único escritor neotestamentário a registrar a ascensão de Cristo, tanto aqui em Atos, como no evangelho escrito por ele mesmo no capítulo 24, do versículo 50 ao 53. E o fato de Lucas fazer questão de escrever nos seus 2 livros este momento glorioso de Cristo sendo assunto aos céus, é porque Lucas queria nos dar no mínimo 2 mensagens. Quantas mensagens? A primeira, Lucas queria provar que a obra de sacrifício no Calvário deu certo, porque através da ascensão de Cristo, a ascensão de Cristo é o selo de sua vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás, sobre os seus demônios e sobre o sistema perturbado deste mundo. A ascensão de Cristo, ela foi visível, vitoriosa e gloriosa. E esta subida visível, vitoriosa e gloriosa é uma mensagem eloquente para toda a humanidade, de que o sacrifício de Cristo foi aceito, a obra de redenção deu certo, a vontade do Pai foi efetuada por intermédio do Filho, e agora Jesus poderia regressar para a mesma glória que um dia ele havia deixado, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. Só que Lucas, ele diz que o fato de Jesus subir aqui, porque a palavra ascensão, logo no nosso dicionário mesmo, ela tem 2, 3 vertentes no mínimo, significa subida, elevação, promoção, que obriga a subir. O fato de Jesus subir aqui é porque Jesus sabia que se ele ficasse um pouco mais, ele limitaria a expansão das boas novas ao seu respeito, porque fisicamente Jesus só poderia estar em um lugar de cada vez, mas agora por meio do Espírito Santo, Jesus estaria em todos os lugares de uma vez só, porque quando Jesus sobe e o Espírito Santo desce, ele desce para nos guiar, ele desce para nos fazer lembrar das palavras de Jesus, ele desce para não nos deixar órfãos, ele desce para nos consolar e nos revestir de poder e autoridade. Só que o que me chama a atenção, pastora, pastor Jonas, é que antes de Jesus subir, Lucas diz no versículo 3, que ele ainda ficou 40 dias aqui na terra. Quando a gente pega a expressão 40 dias, o número 40 dentro da numerologia bíblica significa santificação, perfeição, provas e disciplinas. Muitos personagens da Bíblia foram marcados pelo número 40. Por exemplo, Isaac, o filho da promessa. A Bíblia diz que Isaac, quando se casou com Rebeca, ele tinha 40 anos de idade. Se você está na fila, minha irmã, fica tranquilo, não vai ficar para titia não. E há esperança para você. Isaac casou quando tinha 40 anos de idade. Lembra de Moisés? Moisés, quando matou um soldado egípcio para defender o escravo hebreu, ele fugiu do Egito, foi parar no deserto de Midian, e a Bíblia diz que lá ele permaneceu 40 anos, sendo forjado por Deus, para aos 80 anos de idade ser um líder que conduziu o povo para fora do Egito. A Bíblia diz que o mesmo Moisés, quando tirou o povo do Egito e colocou ele nas mediações do Sinai, lembra quando
quando Deus chamou Moisés para o Monte Sinai, a Bíblia diz que o devocional entre Moisés e Deus durou 40 dias e 40 noites, onde ele recebeu as tábuas das leis, escritas pelo próprio dedo do Criador. Lembra do mesmo Moisés, Números 14, ele chamou 12 espias, cada um representando as 12 tribos de Israel, e pediu para que eles fossem até a terra de Canaã e trouxessem uma informação topográfica da terra. E essa missão perdurou por 40 dias. Lembra de Gideão, o varão valoroso que malhava trigo no lagar? A Bíblia diz que quando ele libertou o povo da opressão dos midianitas, ele promoveu 40 anos de paz. Lembra de Elias, o leão dos profetas, 1 Reis 19, versículo 8, ele está fugindo de Jezabel. No caminho do deserto ele se cansa e em seu desânimo ele pede a sua morte. Só que quando ele está debaixo do pé de zimbro, o anjo se manifesta e por duas vezes o desperta, dizendo: levanta, come e bebe, porque muito comprido é o teu caminho. Depois que ele comeu do pão cozido na brasa pelo próprio Deus e bebeu da água fresca preparada pelo próprio Deus, com a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Mas sabe o que me fascina? É que Jesus também foi marcado pelo número 40. Lembra de Jesus? Jesus, quando está prestes a inaugurar o seu ministério, ele vai para as margens do Jordão. Quem está lá é João Batista, e João Batista era um pregador pentecostal. João Batista, até na maneira de se vestir, era diferente, era pelo de cabelo. Olha a dieta do homem, mel silvestre, gafanhoto, e ele tinha uma mensagem dura que essa geração de Nutelinha não suportaria não. Olha a mensagem dele: raça de víbora. Ele chamava o povo de cobra, ainda mais quando os religiosos iam lá, é que engrossava o mocotó, chamava o povo de cobra. Eu gosto de brincar que se João Batista fosse nordestino, ele ia chamar o povo de surucucu, tapete, coral, jiboia, sucuri, para cada um ele ia dar um nome. Mas quando Jesus chegou na fila para ser batizado, João calou, empalideceu, tremeu na base, e eu creio que alguém da multidão deu um grito e disse: aí, João, que raça de cobra é essa, João? João com temor e tremor disse: não, isso aí não é cobra não. E o que é isso? Só existe um apelido que se encaixa nele. Qual é o apelido? Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem veio adorar o Cordeiro? A Bíblia diz que Jesus foi batizado. Quando ele se levanta nas águas, as cortinas celestiais se abrem, o Espírito Santo desce em forma corpórea, semelhante a uma pomba, e se apodera dele. Deus brada nos altos céus, confirmando a sua filiação. E o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus o conduz ao deserto, porque deserto não é lugar em que o diabo te leva, deserto é lugar onde Deus te leva para te forjar. O Espírito Santo levou ele para o deserto, e você conhece a história. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer nada, sendo tentado pelo adversário, mas em nenhum momento cedeu à tentação. Mas sabe o que mais me fascina dessa história bíblica? É que assim como Jesus venceu Satanás no deserto, com as suas limitações físicas como homem, sem comer nada, quando ele ressuscita, eu imagino Jesus dizendo consigo mesmo: eu vou ficar mais 40 dias ressuscitado aqui na terra. Primeiro, para falar dos negócios do meu reino. Segundo, para que ninguém tenha dúvidas de que de fato eu ressuscitei. Terceiro, para mostrar para o mundo que eu sou tão poderoso, que nem a morte tem poder sobre mim, mas é eu que tenho poder sobre a morte. E quinto, eu vou ficar aqui também para mostrar para Satanás, para o decaído, que assim como eu venci ele lá no deserto sem comer nada, debilitado, agora eu esmago a cabeça dele de uma vez por todas. Ressuscitado, ressuscitado. Eu quero que você empreste a sua mão assim para o teu irmão. Pega na mão dele e diga para ele aí: o Jesus que nós estamos adorando aqui, fala para ele, não é um Jesus falido, não é um Jesus fracassado, não é um Jesus que está morto. Olha para cá, o Jesus que eu estou pregando aqui já faz alguns minutos, não é um Jesus que está preso em um crucifixo de argila. O Jesus que eu estou pregando aqui não é aquele Jesus que ainda está sangrando no quadro com uma coroa de espinho que Roma romantizou. O Jesus que eu estou pregando aqui não é o Jesus de Código da Vinci. O Jesus que eu estou pregando aqui não é o Jesus do Mel Gibson, Paixão de Cristo. O Jesus que eu estou pregando aqui é o Jesus que esteve morto, mas agora está sentado à destra de Deus. Olha aqui,
sentir a glória dele aqui. Eu não gosto de vir em culto morto. Culto morto, caramba. Era o culto do Antigo Testamento. Tinha que matar um animal para ter culto. Mas depois que o cordeiro morreu, agora o culto não é mais morto. Agora disse Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, 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 vivo. Deixa eu ver quem vai adorar, deixa eu ver. Abra a boca para render gratidão. Ele está recebendo a tua adoração, hein? Jesus está assim: eu quero ver quem veio me adorar de verdade. Eu quero ver quem veio me adorar de verdade. Quem veio prestar um culto verdadeiro. Abra a boca para adorar. Abra a boca para adorar. Sabe qual é o problema de muitos, meu amigo? É que estão invertendo a ordem do culto. Está achando que culto é vir para receber. Quem disse para você? Olha para a Bíblia. Culto você entrega para depois receber. Tem gente que diz assim: eu vou para receber, depois eu entrego. Jesus está dizendo: não, eu só vou receber o culto de quem veio para entregar. Mas você não conhece a minha vida, Lucas. Eu estou na prova, eu só tenho lágrimas. Jesus vai dizer: entrega essas lágrimas hoje. Mas eu só tenho sussurro. Entrega esse sussurro hoje. Mas eu só tenho glória na minha boca. Entrega glória para ele. Entrega. Eu concluo agora. Jesus, depois de 40 dias, ele vai ser levado. Ele vai ser subido e ser ocultado por uma nuvem. A segunda mensagem que Lucas aplica para nós através desse depoimento é: nós lemos aqui, o mesmo Jesus que subiu é o mesmo, não é outro, é o mesmo. O mesmo Jesus que subiu. Sabe o que significa dizer? Aquele que transformou água em vinho, aquele que multiplicou pães, aquele que ressuscitou um defunto em fase de putrefação, já passei lá. Aquele Jesus que foi para a via dolorosa, foi desfigurado, foi maltratado, perdeu a sua vida para que tivéssemos vida eterna. Esse mesmo Jesus é que há de voltar. Sabe qual é a mensagem aqui da ascensão? Esperança. O mesmo Jesus que subiu é o mesmo que vai descer para pregar a sua igreja. Ei, tem gente que diz assim: Jesus não vai voltar, não. Ele vai voltar para quê? Se ele sofreu tanto. Quando ele veio aqui, foi judiado, foi maltratado, sofreu tantas injúrias. Como é que ele vai voltar? É que você não entende o teor da Bíblia Sagrada. Por isso é importante ler a Bíblia. Na primeira vinda, Jesus veio como cordeiro para o matadouro. Mas na segunda vinda, ele veio como leão da tribo de Judá. Na primeira vinda, ele veio e as suas vestes foram rasgadas. Mas na segunda vinda, ele veio com vestes sacerdotais. Na primeira vinda, colocaram coroa de espinho. Mas na segunda vinda, ele veio com coroa de ouro. Na primeira vinda, ele entrou em jumentinho em Jerusalém. Mas na segunda vinda, ele veio
foi desfigurado. Na segunda vinda, ele vem com cabelo branco como a lã, olhos como chamas de fogo, pés como latão reluzente, cinturão de sacerdote no peito, e na sua coxa direita está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos... Diga para o teu irmão, Jesus vai voltar. Fala, creia você ou não, Jesus vai voltar. Arrebatamento não é uma utopia. Arrebatamento não é uma história fictícia inventada pelos diretores de Hollywood. Arrebatamento não é história fiada. Arrebatamento não é conversa de pescador. Arrebatamento é uma profecia bíblica. Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. E quando a trombeta soar,